dia a todos. Bom dia. É um prazer estar com todos aqui nesse sábado de manhã, poder compartilhar como tem sido o nosso dia a dia, o uso das tecnologias digitais e como tem sido fazer essa educação que tanto acreditamos também de incluir o invisível de forma significativa. Representar junto com a Maíra todas as educadoras e as crianças do nosso ciclo de crianças com 2 de 2 a 4 anos. Bom, eu vou começar o encontro agora contando para vocês como que acontece o nosso cotidiano, a organização. Os nossos encontros, eles acontecem todos os dias, pela manhã e pela tarde, de manhã das 10 às 11, à tarde das 16h30 às 17h30, com duração de 1 hora. E é 1 hora na teoria, porque na prática acontece muitas vezes desse tempo ser um pouco mais dilatado, delongado, porque a gente sente o ritmo das crianças, né? Como que elas estão interagindo, como que é a dinâmica, e nós nos colocamos ali à disposição para continuarmos conversando, investigando e brincando. Assim como a Carol já contou anteriormente, eu vou compartilhar, estendendo aí sobre a comunicação com as famílias, né? Então, nossa comunicação com as famílias, ela começa por volta das 8h30 da manhã, por meio das redes sociais, em que nós compartilhamos uma imagem propositora, né? Assim como ela explicou anteriormente, que anuncia e convida a criança para uma proposta, e um texto guia, que ele contextualiza todo o nosso enredo, no sentido de descrever para as famílias qual será a brincadeira, qual será a música, a parlenda, a história. Descreve também as perguntas para as crianças sobre a investigação que nós vamos fazer no contexto investigativo, perguntas que apoiam as famílias a ampliar o olhar para as investigações das crianças. Nós consideramos que é importante que as crianças façam suas próprias descobertas, que elas aprendam a aprender e o adulto se coloca ali no lugar de observador. O que eu posso observar? Então, nós pensamos em perguntas que apoiam as famílias nessas observações. Bom, com tudo isso, nos encontros, né, para os encontros, nós fazemos um planejamento que visa nos organizarmos durante o mês, durante as semanas, durante o encontro com as crianças. E nós sentimos ser muito importante considerarmos o ritmo das crianças naquele momento, naquele encontro. Né? E daí irmos costurando os interesses das crianças, as suas emoções com os nossos encaminhamentos. Né? Porque acontece, por exemplo, das crianças entrarem e se recusar a falar, de não querer se comunicar, de chegar já fazendo a proposta do dia, né? Porque eles olharam a imagem propositora, entenderam toda a contextualização, já ficam ali sentados com os materiais e começam a nos perguntar: já pode começar? A gente já pode fazer? Já pode começar a colar? Né? Ou também ali naquele encontro em que a gente fala: bom dia, boa tarde, como que você está? Como que foi o seu dia? O desejo de compartilhar sobre investigações que são paralelas, investigações que eles fazem para além dos nossos encontros, das propostas que a gente compartilha com elas, né? Então, querem contar sobre a investigação do foguete, da nave espacial, do universo, do brincar com a família, como que foi o final de semana. Então, nós vamos reestruturando esse enredo ali no encontro com as crianças à medida que nós vamos sentindo como que elas estão e o que elas não estão nos trazendo. E disso, dado isso, a gente vai percebendo o quanto que a tecnologia, à medida que nós vamos nos encontrando, foi um processo para cada criança, e a gente respeita, entende, conversamos muito com as famílias sobre isso. Então, cada uma tem o seu tempo ali de sentir essa tecnologia, de estar em relação à distância, né? Então, com o distanciamento social, a relação física teve uma grande ruptura, né? Então as pessoas passaram a não se encontrar, a não se ver, e a tecnologia tem sido uma ferramenta que nos possibilita as crianças, aos educadores, às famílias a se encontrarem
e a ter com quem falar, a quem ouvir, né? Para além do contexto do cotidiano da casa, né? E consecutivamente aprender junto. Então, normalmente as crianças entram e falam bom dia, boa tarde, começam a olhar as telas assim e perguntar cadê aquele amigo? E o outro amigo? Começam a procurar, assim, né, nas telas, né? Ou perguntar, cadê a Letícia, uma das educadoras? Ou já querem falar, por exemplo, com uma professora e perguntam, ô Bia, né? Querendo ali essa relação, né? Entendendo que existe a relação de outras formas, né? Outras formas de se relacionar, de interagir, de compartilhar, e isso é muito importante, né? Muito mais do que conteúdo, mas é eu pensar sobre a minha experiência para o outro dia planejar. Eu quero compartilhar isso com os meus colegas. Puxa, tem muito significado, né? E com isso, também ali experimentando as tecnologias, à medida que elas vão se relacionando com as telas, seja no computador, seja pelo celular, elas vão aprendendo sobre o funcionamento, se sentem curiosas, elas são investigadoras natas, né? E considerando que a linguagem, que a tecnologia é uma linguagem dessa era, do tempo das nossas crianças, elas vão procurar saber como fazer, né? E tem um relato de uma criança e quando ele percebe que ele não está conseguindo falar, aí ele fala, está cortando, porque o áudio está desativado. Ou, quando ele não quer falar, ele fala, mamãe, corta. Ou seja, interrompe, porque eu não quero falar. Né? E aí é para desativar. Então, ele já entendeu que esse ícone vermelhinho ali é a do áudio. Né? E como é que eu faço para não falar ou para que eu possa me comunicar? Né? Então, ele usa corta, mãe, corta, ou está cortando, está cortado. Né? Ou ele começou até perceber nas outras educadoras, olhando as telas assim, investigando as telas, e dizendo, ela está sem som, né? Ela está com pouco som. E a mãe falou, agora ele está investigando o som, ele é o fiscal do som. Né? E desse estar junto, né? Como que entender esse estar junto, que é um estar profundo, cuidadoso, significativo? Como que é dissociar? Eu estou com aquelas pessoas e não estou ao mesmo tempo. Teve uma criança que, enquanto nós estávamos conversando, falando sobre a investigação, ele se atentou que parte do material que ele ia usar naquele dia estava no quintal, e ele estava conosco na sala. E aí ele pegou o celular, com muita propriedade, pegou o celular, e aí falou assim para a gente, segura aí que eu estou levando vocês comigo. Né? Então, olha, vem comigo, mas se segura, porque aqui o celular está em movimento, né? E quando ele foi compartilhar sobre a proposta, ele queria virar a tela. Ele entendeu, mas como é que eu viro a tela e mostro para todo mundo aquilo que eu tenho interesse, né? E aí tinha água, ele queria contar sobre os moles e maleáveis, que é de uma investigação que nós fizemos há 2 semanas atrás com as crianças. Daí ele colocou macarrão na água. E ele falou assim, é que eu estou segurando vocês, para vocês não se molharem, né? Ou eu vou pegar o seu nariz e a criança sair correndo. Então tem aí desse mistério, desse lúdico, desse envolvimento, mas de uma relação que é muito profunda. Né? E eles vão encontrando esse significado de como se relacionar, de como usar essas tecnologias e esses dispositivos à medida, eles vão entendendo à medida que a gente vai se encontrando e vai aprendendo um com o outro. Complementando a fala da Bia, né? Então eu acho que nessa nova realidade educativa é fundamental que nós educadores, né, tanto pedagogos quanto nós ateliristas, nós possamos estar abertos para olhar essa criança, né? De uma maneira sensível e se questionar como essa criança de 2 a 4 anos investiga, né? Esse eu acredito que seja o grande papel do educador nesse momento, né? De olhar para essa criança nessa nova realidade, né? Como ela se relaciona com o sujeito de investigação, com aquilo que ela está investigando, quais os conceitos, né, que ela está investigando naquele momento e como nós podemos proporcionar para essa criança, né, possibilidades de aprendizado, sendo mediadores desse processo de aprendizagem, né? Então,
como que ela aprende se relacionando com outras crianças, mesmo que por uma tela. Então, nesse momento, né, em que nós estamos ali na tela com a criança pequena, é preciso que a gente fomente as investigações, né? Então, assim, para que ela da tela saia da tela, né? E as crianças saem. E as provocações trazidas por esse momento de interação, né, possam também ter continuidade na casa. Após esse momento, esse encontro online, né, esse encontro na tela, que essas investigações elas possam ter continuidade fora desse momento, né, e no contexto do cotidiano da casa. Eu gosto muito de uma frase do Loris Malaguzzi que ele fala, né, o objetivo do ensino não é produzir aprendizagem, mas produzir condições de aprender, né? Então, como nós estamos criando essas condições para a criança aprender, né? Como nós estamos ensinando a criança a perguntar, né? Nós estamos ensinando a criança a perguntar, né? A se questionar sobre esse universo das coisas ao seu redor, né? Ou a gente está dando tudo pronto, né? Então é preciso ter um olhar sensível, uma escuta atenta para a ação dessa criança, né? Se atentar a cada detalhe que acontece ali, né? Esse acho que é o grande desafio nosso hoje, né? Então, quais são as sutilezas que a gente pode perceber em cada ação daquela criança, né? Que está ali do outro lado da tela, ouvindo, interagindo, né? O que aquela criança está querendo me dizer? Né, que leitura eu faço, e uma leitura assim, que eu digo sem julgamento, né? Como que eu interpreto a ação da criança diante dessa investigação numa tela? Então, acredito que as crianças, né, de 2 a 4 anos, elas investigam essas sutilezas do cotidiano. Então, agora eu vou falar um pouquinho das investigações de fato, né, que a gente planeja com as crianças de 2 a 4 anos, né? Então, são investigações sobre a casa, sobre a família, sobre a natureza do entorno, sobre o universo das coisas ao seu redor, né? Então, no nosso planejamento, nós partimos disso, né? De correlacionar a maneira como essa criança vê o mundo, né? O mundo das coisas, né? E por que o mundo das coisas? Qual foi a nossa pergunta como educadores dessas crianças, né, para 2 a 3 anos, nessa vivência remota, né? Então, a pergunta que guia a nossa prática com as crianças de 2 a 4 anos, né, é como as crianças interagem com as coisas, investigando suas materialidades, né? Então, foi assim que a gente foi desenhando esse fio, né, para conectar com as crianças, com o aprendizado e do que elas precisam, né, e com o desejo delas de investigar o mundo das coisas. Então, a interação era para que fosse um convite para as crianças, para elas se adentrarem, explorarem as matérias e os materiais, né, que eles têm em casa, e também a sua materialidade, né? Então, as pesquisas se desenharam da seguinte forma. Então, a gente foi elegendo, primeiro, com o tema elementos da natureza, aí na semana seguinte com coisas duras, depois moles e maleáveis, contáveis, e também com um tema subjetivo que era de memórias, né? Que também a subjetividade é tão importante nessa faixa etária, né? Então, nos elementos da natureza, as crianças elas coletaram os elementos que estavam ali presentes na casa, né? Então, ali elas puderam manipular, sentir aquele elemento, né, que estava ali. E elas compartilharam com as outras crianças, né? Até uma criança que estava coletando uma folha falou: a folha fica seca, porque eu não molho ela. A folha tem um cheiro ruim, não tem cheiro de nada, tem um cheiro pequeno, porque é pequeno. Então, assim, essa sensibilidade do sentir das coisas, elas vão trazendo o seu processo de conhecimento, né? Aí outra criança que coletou uma pedra, ela fala, né? A resistência da pedra é dura, depende onde você coloca ela. Se você joga ela em uma coisa dura, ela quebra. E se você joga numa coisa mole, ela não quebra. Então, né, quantos conhecimentos sobre a natureza, né, sobre os seus ciclos, sobre conceitos, né, a materialidade desse elemento que a criança está explorando, vivenciando e compartilhando existem, né? Quanto de conhecimento ela está tendo ali nessa experiência
vivida, né? Então, eu acho que nos momentos de interação, mesmo que pela tela, né, é essencial, né, para uma educação que a gente acredita que a criança aprenda na relação, na troca de experiências, né? Então, por isso que a gente acredita ser necessário que exista um momento que a gente se encontra, mesmo de 2 a 4 anos, né? Um momento que é de uma, eu acho que é 1 hora, né, Bia? Isso, é 1 hora que existe uma conexão, ou seja, existe aquele vínculo, né, para existir uma troca, né, uma troca de competências que a gente assim diz, né? E sobre essa troca de competência, eu acho que aconteceu uma coisa assim bem incrível que eu queria compartilhar com vocês, que era sobre a investigação das coisas duras, né? Então, uma criança, ela entrou lá na sala virtual, né, com vários trilhos de trem. Aí a outra criança estava com o computador no chão, né? E ele trouxe os carrinhos deles que estavam todos separados. Aí, enfim, chega uma próxima criança que não tinha trazido nenhum material ainda. E aí eu achei incrível, porque a Bia, né, a educadora, mediou aquilo, né? E falou assim: olha, para a criança que acabou de entrar e estava sem material. Olha como aquela criança, né? Falou o nome da criança, trouxe trilhos de trem. Você tem trilhos de trem na sua casa? Ou seja, as crianças são do fazer. Então, nesse momento, foi um start, assim. A criança saiu correndo e pegou os trilhos de trem que tinha lá no quarto e voltou. E aí ela foi para o chão também, né? Então, assim, e aí um se vendo, um olhando o outro pela tela, começaram a fazer essas construções do trem. E aí o trem foi o tema comum ali dessa investigação, né? E aquela criança que estava com os carrinhos, observando as duas com o trem, ela foi colocando um na sequência do outro, né? Um carrinho na sequência do outro, como se fossem vagões, assim, né? Assim a gente interpretou. Então, assim, ela nesse momento que ela estava lá, tinha um banco perto dela. Então ela pegou esse banco e colocou próximo ali dos carrinhos, e aí ela disse, né? É uma ponte, eu fiz uma ponte. Aí a criança que estava com os trilhos de trem lá no chão saiu de novo correndo, foi lá no quarto, na caixa de brinquedos, pegou blocos e começou a construir uma ponte, né? Então, assim, essa relação, né? Essa relação da criança uma com a outra, elas não falaram praticamente nada, né? Foi uma pequena fala e foi a mediação do educador, né? Então, eu acho que isso é uma questão, assim, muito rica. Acontece essa troca de competência, né? E outra reflexão que eu trago dessa história dos trens e pontes é que vocês, não sei se deu para perceber, mas a necessidade das crianças de irem para o chão, né? Então, o espaço de criação das crianças de 2 a 4 anos, ele é mais expansivo, né? Então, ele é amplo, ele não é limitado a uma tela sobre uma mesa ou um suporte branco, né? Então, a criança precisa desse espaço de criação. Ela precisa de um ambiente que proporcione essas possibilidades expansivas de criação, né? Então, o educador, né, a nossa função é de ter em consideração isso, né? E quando for planejar alguma proposta para essas crianças, né, que tem em consideração isso, que elas não vão ficar 1 hora sentadas desenhando numa folha, né? Então ela vai sair para coletar um objeto, ela vai, volta para frente da tela, né? Ela vai tocar, ela vai movimentar de forma ampla esse objeto ou algo que ela esteja investigando naquele momento, né? Então eu sinto que é muito rico, né, na nossa prática, esses momentos de brincar na interação online, né? Então é importante valorizar essas teorias das crianças, proporcionar essas diferentes linguagens para o aprendizado processual delas, na construção do pensamento. E é muito nítido que o brincar, né, ele também pode ser considerado um ato de investigar, né? Então, tá ali presente a ludicidade, o lúdico, ele é um convite para a interação, né? Então, o brincar, ele dá asas à imaginação, a criança cria as narrativas imaginárias e vai concretizando, reformulando e adquirindo esse conhecimento sobre o mundo ao seu redor e sobre ela mesma, né? Então, na temática do mundo das coisas, algumas brincadeiras se destacaram, né, em relação a esse envolvimento e interação.
Então, eles tiveram a brincadeira simbólica da floresta, a brincadeira de estátua, e teve o esconde-esconde, né, Bia? Então, o esconde-esconde, eu acho que, assim, encantou as crianças. Por quê? Porque como é possível, né, brincar de esconde-esconde a partir de uma tela, de um computador, né? Então, a participação da família nesse momento foi essencial para isso acontecer, né? Para essa brincadeira acontecer. Então, Bia, você quer falar um pouquinho de como foi o esconde-esconde? A gente Pode conta falar. até, nós convidamos as crianças para brincar, contamos até 10, então nós tapamos os olhos, contamos até 10, e a gente fala, 10, lá vamos nós. E aí todos saem correndo pela casa, e a família, com a tela, com o notebook ou com o celular, vai caminhando pela casa e nós vamos falando, será que ele está atrás do sofá? E a família vai lá e fala, não, não está. Será que está dentro do guarda-roupa? E é como a Má falou, é uma brincadeira que precisa acontecer toda semana. Então, né, eu acho que nessa nova realidade que a gente está, a gente tem que se adaptar também às novas tecnologias, né? Nós, educadores, estamos acostumados a estar ali na interação um para um com a criança ou com um grupo, né? E agora, diante dessa realidade, eu acho que é transformar, sabe? Eu acho que é estar aberto mesmo. E outras questões, né, da tecnologia digital que pode trazer esse lúdico, né, tão importante para as crianças de 2 a 4 anos, são as possibilidades, por exemplo, de colocar fundo atrás, né? Então, até teve um caso de uma criança que, quando a Bia entrou, ela estava no fundo a escola, a foto da escola. E aí, com propriedade, ele disse: Olha, Bia, você está na minha escola. Né? Então, assim, o quanto que também é significativo para elas tá ali aquela foto e o simbolismo e a ludicidade, né? Então, ou, por exemplo, quando uma criança fala, né, que tava acho que foi um fundo de universo, não foi isso, Bia? Acho que era um fundo de universo. Aí ele falou assim: eu nunca vou sair daqui. Né? Então, aí a educadora pergunta: você viu Saturno? Daí ele falou assim: eu vi, mas eu já voltei, sou muito rápido, porque daí mudou o fundo, né? E, então, assim, essas tecnologias também nos conectam com as crianças, né? E teve também até um momento que a gente apareceu de ponta cabeça, né? Então, assim, até tem uma brincadeira sonora que a gente põe aqui, então põe um som sonoro, né, para a gente ouvir. E deu para ouvir? A partir do som, a gente vira. E aí a gente vai se conectando com as crianças e elas ficam: nossa, vocês estão de ponta cabeça, né? E aí as brincadeiras, né, de interação, esse encontro, nos conecta com a criança nesse ambiente virtual, né? E eu acho que o mais importante de tudo isso é a relação que nós temos e a proximidade com as famílias, né? Então, todas essas questões que a gente propõe e tudo, a parceria da família, ela é essencial nesse momento. Né? Então, assim, antes, né, quando a gente estava presencialmente, os diálogos com a família, né, aconteciam na escola, né? Mas com o distanciamento social, a gente precisou intensificar um pouco mais, né? Então, é uma parceria também individualizada, né? Então, porque cada família tem as suas questões dentro do seu contexto, da sua realidade, e eu acredito que a nossa função é trazer essa aproximação, né? Da família e essa conexão, essa parceria, essa responsabilidade compartilhada, né? Então, como que a gente fez essa parceria acontecer, né? As famílias, elas têm demonstrado muito interesse em saber como agir nesses momentos, né? Nesses momentos que nós estamos ali com as crianças e eles também, né? Que fazem parte desse processo, né? Então, o como fazer, compartilhar as referências, nos conecta a pensar juntos nessa educação, né? Nessa educação, nesse novo formato, que é novo para todos, né? Então, essa responsabilidade compartilhada, elas nos ajudam a pensar, né? Como ambientar esse espaço, né? Para favorecer os processos, né? De conhecimento da criança de 2 a 3 anos, né? Então, durante os encontros virtuais com as famílias que acontecem, né? Porque a gente tem os encontros
com as crianças, que é o momento pedagógico, e também, em outro momento, como a Bia falou, os encontros virtuais com as famílias. Então, elas vão narrando os processos das crianças, a gente compartilha a sugestão, e a gente vai tentando se ajustar, né, nessa nova realidade. E, para isso, eu gostaria de convidar uma mãe, né, a mãe do João Vitor e da Helena, a Cíntia, para estar aqui com a gente e dar o seu relato, né? E falar um pouco como é esse processo em casa dessa parceria com a gente. É isso mesmo, Má, bom dia, Bom Bia e todo dia. mundo que está aí com a gente. É um prazer e é muito fácil, assim, fácil não é estar aqui falando para todo mundo, mas fácil falar da escola e do que a gente está vivendo, né? A Neriele falou muito bem, e porque nós estamos onde acreditamos, né? E isso nos dá tranquilidade. Então, isso nos dá uma parceria muito grande. E eu pontuei algumas coisas que acho que é o que eu vim fazer um pouquinho, contar do lado de cá tudo que a gente está vivendo e descobrindo. Então, eu pontuei aqui algumas coisinhas para eu contar para vocês, eu acho que é o começo da organização. Muitas coisas vocês já falaram, que é isso, é o começo da organização dentro de casa. Então, de criar a rotina, de horários, de tarefas, de dividir os espaços, tanto deles como o meu, do meu marido, de trabalho, né? A gente está com tudo isso acontecendo no mesmo espaço. Então, eu coloco aí um ponto que acho que é o começo dessa divisão, né? Que para eles foi fundamental a gente estruturar tudo isso. Eu trouxe também algumas descobertas que esse isolamento trouxe para a gente, que foi da Helena, por exemplo, com uma fruta. Isso eu não esqueço, porque eu fui dar manga para ela, por exemplo, e cortei a fruta em quadradinhos, picadinhas, né, e coloquei para ela tomar o café da manhã. E daí ela fazia assim, não, eu não quero assim, eu quero o caroço, né? Eu quero chupar o caroço. E eu fiz assim, mas peraí, eu nunca dei caroço para Helena chupar. Da onde veio isso, né? E da onde veio? Veio da escola, veio do dia a dia. E por que, de repente, me veio também uma coisa? Por que ela nunca pediu, por exemplo, no final de semana? Porque ela tem isso durante a semana. Porque ela tem outras, né, experiências. Então, porque às vezes ela tem como dividir isso. E agora ela não tem. Agora ela está nesse universo, nesse mundinho que está aqui dentro de casa. Então, tem outros exemplos, como maçã, eu corto a maçã, ela vai comendo a maçã de cima até a casca, ela deixa a casca, ela não come. São coisas que a gente parece pequeno, não é? A gente foi descobrindo aqui, né? Com essa possibilidade. Isso nos trouxe essa possibilidade. A forma de pegar uma caneta, um lápis, isso também a gente passa a perceber, a dar valor nessas pequenas coisas, né? E a gente começa a dar atenção em coisas que a gente não dava atenção, né? Pela correria do dia a dia. E daí eu venho um pouquinho também com a construção da casa com a escola, né? Então, eu acho que foi o que vocês falaram, tudo isso veio com o tempo. Nós fomos juntas construindo isso dia a dia, com vocês e auxiliando isso, a montar esse ambiente escolar, né? Então, a fazer as divisões, a ter uma mesa, lápis, a mostrar que naquele momento que ela tinha que sentar ali, era o momento da escola, era o momento de participar dessas ações, dessas atividades, né? A gente trouxe muito para dentro de casa a organização. Às vezes a gente até eu levantava com vocês, e por que na escola eles guardam os brinquedos e aqui eles não guardam os brinquedos, né? Por que na escola é possível essa separação de objetos, de formas, de cores, de tipos, e aqui eles não fazem? Então a gente começou, com a ajuda de vocês, a fazer tudo isso aqui dentro de casa. E a perceber, através, até um exemplo, eu estive na escola, peguei impressões de fotos e mostrar, olha, o que era antes, né, da bagunça e o que é agora com a bagunça. Então, vamos voltar a ter esse cenário. Por quê? Para dar também
a ideia de que é gostoso viver num ambiente onde a gente pode brincar, fazer bagunça, fazer, né, a nossa arte, mas depois a gente pode também voltar e organizar aquilo de uma maneira que a gente vai, inclusive, saber onde estão as coisas da próxima vez. Né? E tudo isso, essa sensação de bem-estar, de explicando, de tudo isso foi feito em uma parceria com a escola. Né? Eu tive um caso, por exemplo, deles levantarem um dia e falar: mamãe, a gente está com muita saudade da escola. Então a gente foi buscar materiais de outros anos, inclusive, desse e de outros, que trouxesse para dentro de casa a escola. Então a gente colocou esses materiais nas paredes, nos ambientes né, da casa, para que eles, em alguns momentos, eles se sintam realmente acolhidos ali, né? E pertencer, eles ainda pertencem a isso, né? Então foi uma construção nossa com a escola, da casa e escola. Daí eu trago um pouquinho da Helena com a casa, né? Dessa descoberta. Se eu tiver muito rápida, vocês me contam, tá? Porque a gente às vezes fica tímida de falar e vai e engata primeiro. Que é a Helena com a casa, que é as descobertas desde participar das atividades, de colocar uma roupa na máquina de lavar, e outro dia a gente foi fazer quibe, de enrolar o quibe, de textura, de ver, de perceber aquilo, também de arrumar a cama dela, né, de participar mais do próprio ambiente que ela dorme, que ela tem como sendo dela, né? Então, isso, na verdade, não é simplesmente o fazer, né? Vem da ação de fazer. Então, como que minha mãe, da onde vem a comida? Ah, minha mãe precisa parar, minha mãe precisa ir para a cozinha, minha mãe precisa cozinhar. Como que eu tenho uma roupa lavada, limpa, cheirosa, né? Ah, eu vou ajudar minha mãe a colocar a roupa na máquina ou lavar a roupa de tal forma, mas para ela perceber como é isso, né? Não simplesmente o ter, mas o que a gente precisa fazer para ter, como é essa construção. Então, eu acho que isso foi muito válido nesse momento que a gente está passando, de aprender, e esse aprendizado juntos, tanto o meu de, será que estou passando certo? Será que a gente está fazendo certo, né? E o dela, de descobrir tudo isso, né? Coisas que a gente, às vezes, não parava para fazer. A gente também trouxe para vocês que a gente conseguiu transformar um pouquinho da casa, eu moro em apartamento, na verdade, e transformar um pouquinho do nosso ambiente, do nosso apartamento, em um pedacinho da escola, do parque, por exemplo. Então, a gente começou a mostrar para eles, e os dois juntos, ou eles mesmo hoje, naturalmente, descobriu como fazer um escorregador, por exemplo, se eu não tenho, como através das cadeiras. Então eles pegam as cadeiras, eles sobem, eles descem. A gente outro dia fez até com tábua de passar, né, de passar roupa, então eles passavam embaixo, a gente colocava obstáculos, a gente colocava objetos para contar, né, para eles contarem para mim como que eles podiam a contagem e o que era aquilo, né? A gente dava atividades de roupas, então para eles separarem meia deles. O que tudo isso acho que ajuda? Tudo isso foi feito, claro, com a ajuda da escola, que também me ajudou muito a enxergar isso. Por quê? Porque a gente está num outro... Eu não trabalho na área, a gente está num outro, né, num outro mundinho, e de repente nós juntas conseguimos construir tudo isso. E possibilitar a criança de, através daquela brincadeira, ter um sentido, né? Então, seja um sentido, por exemplo, aí das meias, de achar o par, das cores, né? De, às vezes, observar a diferença de uma e da outra, dos objetos. Então, é isso que a gente procura um pouquinho no dia a dia deles, para a gente não perder. Uma outra coisa que eu acho que é legal falar um pouquinho, que é de relacionar objetos da casa aos momentos da escola, mesmo que não estão na aula, né? Mesmo que não está ali no ao vivo, no online. Então, a gente tem lá na sacada, a gente tem uma luz de LED que ela dá um foco em um lugar só, assim, né? Um foco no chão. E é engraçado que, às vezes, à noite, eles ligam a luz,
e falam, a Helena, senhoras e senhores, eu achei tão bonitinho esses dias, ela ligou a luz, senhoras e senhores, vou começar, daí ela começa a dançar. Então ela relaciona aquilo ao palco aberto, que é um momento que ela tem durante a semana, né? Na sexta-feira, por exemplo, durante as aulas. Então ela relaciona que aquilo lá, ela é o palco aberto dela, é o momento da apresentação dela. Então é muito legal você ver isso, esse fio, essa coisa, nós estamos ligados, nós estamos conectados. Então, uma coisa na casa relaciona a escola a essa atividade, né? Uma outra coisa que eu trouxe aqui, que a gente consegue descobrir através desse... que ela conseguiu descobrir através desse mundinho do online, que foi a transformação dos amigos. Então, ela assiste um vídeo, ela olha assim, nossa, meu cabelo cresceu. Olha, ela tem uma irmã, né? Que às vezes ela não sabia na escola que ela tinha, aquela amiguinha tinha uma irmã, ou naquele momento. Ou, ai, tem um cachorro de estimação, tem um animal de estimação, tem um cachorrinho. Então, é muito legal essas descobertas, né? Que talvez que eles começaram a ver o lado de lá da telinha, né? Não é simplesmente o amigo, é o que vocês falaram, é a família, é o todo da casa. Então, às vezes, vê um cenário atrás do amigo, né? Um objeto, um brinquedo que chama atenção. E, então, é muito legal ver essa descoberta do lado de cá. Uma outra coisa que eu trouxe é a fuga. Que nesse momento ela pode falar, eu não quero ir para a escola, eu tô cansada hoje, né? Hoje eu não tô legal. E quando a gente não tinha isso, não tinha essa possibilidade. Então, assim, a gente tinha que trabalhar, eu tinha que colocá-la no carro e eu tinha que deixá-la na escola. E ela não tinha outra opção e eu não ir, né? Porque eu não tinha também como dar outra opção naquele momento. Então, é legal esse canal que acabou sendo um só, né? Mas um canal de fuga, de mamãe, hoje eu não tô legal, hoje eu não quero entrar, hoje é isso, esse universo, esse momento que a gente está, proporcionou, né? Então, também acho que ter o sentimento aflorou muito nas crianças, né? Elas também passaram a se olhar muito mais, né? E identificar esses sentimentos. Outra coisa que é o que a Má também falou bastante, que é eu tenho um brinquedo aqui do lado de cá e eu quero passar esse brinquedo para o meu amigo. Na verdade, eu quero mostrar esse brinquedo, né? Então, às vezes, não é o contexto do dia, não é a ideia ali, mas vocês do lado, né, da escola fazem o ajuste necessário. Para quê? Porque para que ela também não deixe de mostrar o que ela quer, o que ela está interessada, mas que ela volte a participar do contexto, né? Mas é muito engraçado, eu quero mostrar isso para o meu amigo, né? Por que ele não pode ver? Se está aqui tão próximo de mim, por que eu não posso mostrar, né? Então, eu acho, são algumas coisas que a gente vem percebendo aí no dia a dia da Helena. E uma outra coisa que eu coloquei aqui é o canal de comunicação, que é muito engraçado. Às vezes a gente fica assim um pouquinho de longe e daí a gente consegue ouvir o gritar, né? Eu não sei, eu não estou numa roda da escola, eu não estou numa atividade da escola que de repente eu vou saber qual vai ser a minha vez, né? Que está chegando a minha vez, ou se eu posso falar. Então, o que acontece? Ela começa a gritar, né? Ela grita para ser ouvida, ela grita para falar, tô aqui, eu quero falar. Então, ou vocês estão contando uma história, ou o livro está na tela, né? E ela não está vendo, então ela procura o falar alto para ser ouvido, né? Porque porque ela não sabe como respeitar a vez, né? Então a gente vem observando isso. E daí eu conto um pouquinho também de assim, quais são as frustrações, né? Quais são os anseios, as frustrações nesse universo online? Porque o canal de comunicação aí é um só, né? Não é tão próximo, que é o não poder tocar nos objetos, não poder tocar nos educadores, não poder ver o sorriso, assim, o olho ali, né? A aproximação,
o acolhimento. Quantas vezes a gente fala de acolhimento, né, no tema? Então, assim, o acolher não tem isso, né? Então, quanto isso hoje é o que vocês falaram, quanto isso virou uma união dos pais com a escola, né? Porque a gente tem as limitações dos pais e a gente tem dos alunos e as limitações dos educadores. Então, hoje a gente tem muito mais essa troca de pais, alunos e educadores, né? E muito mais, a gente está falando um tempo todo. Então, a gente está, de repente, a gente está vendo que a criança ali precisa de um acolhimento, precisa de mais um colinho, então a gente tem esse contato, né? Então, são essa troca que a gente vem tendo aí no dia a dia, que é muito boa e muito interessante, tanto para nós como para as crianças, e acho que para vocês. E eu trouxe aqui um pouquinho também da adaptabilidade, que a gente chama, que na verdade, assim, eu estou falando da Helena, que tem 3 anos, que é o conseguir ligar e desligar o microfone. Eu fiquei assim, como assim? Que é o conseguir passar as telas, né, para ver vocês todas, todos os amigos no computador ou no tablet, né, que é o caso, então, assim, quer saber fechar, inclusive, quando ela não quer mais fazer aula, com a Helena de 3 anos. Então, o que isso, esse novo formato, né, ele veio para também mostrar para eles nesse período de isolamento, né? Aconteceu essa semana um caso que eu estava trabalhando e ela veio aqui no meu colinho e fez assim, mamãe, sai um pouco desse computador, sai um pouco disso, ela falou, né? Sai um pouco disso. E daí eu assim, nossa, os caras estão trabalhando demais, vamos sair. Daí ontem teve palco aberto e eu entrei no quarto, ela estava se apresentando, tudo, e eu entrei no quarto e ela fazia assim, mamãe, pode ir trabalhar, pode ir trabalhar. Tipo assim, né? Agora é o meu momento, eu estou me apresentando. E então esses 2 lados também, né? Do querer ficar e às vezes querer o espaço dela, o momento dela naquela coisa, né? E daí a gente vem aqui na escola, que eu falo um pouquinho da escola e da família, que a escola ajudou muito a melhorar isso, né? Para a gente encerrar aí, porque eu também, meu tempo, acho que eu já falei demais, mas que a escola ajudou muito isso, a elaborar esses conceitos, a elaborar cenários, a elaborar os ambientes, né? Para a gente criar tudo isso. Mas para a gente, principalmente, mostrar também o senso de responsabilidade, né? O senso de pertencer, o senso de pertencer àquela escola, o senso de pertencer àqueles amigos, àqueles educadores, que isso não acabou, né? Que isso é uma fase. Então, acho que é muito legal, através disso, dos ambientes, dos contextos, desse cenário, dessa construção nossa, de trazer isso para dentro de casa, de mostrar que a gente tem a responsabilidade, mas e não acabou. E como foi feito isso? Através de um vínculo. A nossa vontade é de sair do lado de cá e dar um abraço em cada educador, em cada pessoa que trabalha na escola, né? Então, assim, você imagina a criança. Se a nossa é de pais, você imagina a criança, né? Então, assim, criamos esse afeto, criamos essa força, né? Estamos muito, foi o que todo mundo falou até agora, estamos muito mais unidos. Então, isso é muito bom, porque sentimos medos, né? Os pais sentem medos, inseguranças, mas a escola está dando, todo mundo está dando esse suporte, todo mundo ajudando todo mundo. E para finalizar, um pouquinho, que eu acho que eu falei bastante, que é que nós estamos, acho que, no caminho certo, todo mundo, de se ajudar, e que a gente tem aí, a Helena tem um irmão, que acho que depois a Rafa vai até falar, que é também um cenário para quem tem irmão. Então, ela tem um irmão e ela quer participar, de repente, de uma aula do irmão. Então, ela fala assim, poxa, mas eu conheço os amigos do meu irmão, por que eu não posso entrar ali na aula e conversar com eles, né? Ou dividir o espaço com o irmão. Ou saber que agora é a aula do irmão e ela não pode atrapalhar, porque é o momento dele, assim como ele no momento dela. Então, trago um pouquinho também disso, que eles vivem aqui, que a gente vive diariamente, que é ajustando isso, é entender
o caminho, o lugar de cada um, a hora de cada um, e que todos nós, estamos aí aprendendo diariamente para que flua, né, de uma forma bem, bem tranquila. Então, eu só posso agradecer vocês pelo convite, e é um prazer mesmo fazer parte aqui dessa comunidade Teva. Obrigada, gente. Cíntia. A gente continua na parceria, né? Isso mesmo. Fiquei emocionada até com o que você falou, né? E eu queria agradecer a sua presença, porque é essa tríade, né? É família, escola e criança. Nós estamos aqui nessa nova realidade, tentando, né? E seguindo. Obrigada. É isso mesmo. Obrigada, gente.